Boa noite, meus queridos irmãos, graça e paz nessa noite abençoada. Aqui quem vos fala é o pastor Arne, direto do nosso podcast Coisa de Crente, essa novidade que está chegando aqui no meio do povo de Deus. Para você, meu irmão, para você, minha irmã, estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook, que o nosso objetivo através desse programa é um só, é levar esperança, uma palavra de esperança, um debate sobre as coisas do céu, curiosidades bíblicas, uma vez por semana. Toda terça-feira, às 7 horas da noite, nós estaremos aqui com o nosso programa, aleluia, falando um pouco de Jesus, falando um pouco da palavra do Senhor. Aonde você estiver em casa, você vai nos acompanhar, vai dar glória misturado com aleluia, vai poder interagir através dos comentários do Facebook, colocar lá o que você vai estar achando do programa. Lembrando, toda terça-feira, às 7 horas da noite, às 19 horas, estaremos com um homem de Deus, uma mulher de Deus, trazendo um testemunho, um debate, algo de Deus, da Bíblia, aquela curiosidade, sabe? Que você sempre quis tirar, mas infelizmente ninguém nunca fala sobre isso nos altares. Talvez por medo, por vergonha. Aqui não tem isso não, aqui é coisa de crente e você é o nosso convidado, amém? E a primeira pessoa, o primeiro entrevistado, o homem de Deus que vai trazer, aleluia, o primeiro tema do nosso podcast é esse homem que eu amo demais, esse homem de Deus, pastor Carlos Jorge. A paz do Senhor, pastor Carlos Jorge. A paz do Senhor para os meus queridos e amados irmãos, irmãs. E para você, meu ouvinte, meu querido e amado irmão e ouvinte, que a graça do nosso Deus te alcance, meu querido e amado irmão. Isso. Amém? E eu desejo para você, nesta noite maravilhosa, uma noite de salvação, não é verdade, pastor? Amém, glória a Deus. Fico muito feliz, o pastor Carlos Jorge aceitou, né, o convite. Muito obrigado, pastor Carlos Jorge, ele que cultua com a gente na igreja União, né? União em Cristo. Esse homem de Deus, esse patriarca, né? O que esse homem tem de cabelo branco na cabeça, tem de sabedoria na palavra do Senhor. Tudo bom com o senhor, pastor Carlos Jorge? Tudo bem. Tudo uma maravilha. Tudo bom, tudo ótimo, né? Na tudo ótimo. Tudo ótimo. Melhor que bom, melhor que ótimo. Melhor que bom, melhor que ótimo. Tudo ótimo, em nome de Jesus, eu creio. Porque assim. nós estamos, na realidade, na presença de Jesus. Isso. Outra coisa, hoje nós estamos tentando seguir a Jesus. Até hoje, eu, pastor Arne, eu estou tentando seguir a Jesus. É fácil? Não. Mas é impossível? De maneira e de forma alguma. É possível. Isso. Por quê? É Porque possível. tudo é possível aquele que crê em Jesus, não é verdade? Amém, eu creio. Quero mandar um abraço ao nosso irmão presbítero Leonardo, que está nos assistindo aí pelo a live, né? Pelo nosso podcast Coisa de Crente. Paz do Senhor, presbítero Leonardo. Ele também vai trazer um tema aqui futuramente, viu? Eu creio. Tô ansioso para este dia, pastor Carlos Jorge, aleluia. Mas vamos lá, pastor. Antes de nós entrarmos no tema, fala um pouco sobre a sua vida, sobre quem é o pastor Carlos Jorge, como você achou o caminho que vai levar para o céu. Diz aí. Verdade, pastor Arne. Nós falamos sempre de coisa de crente, não é? E eu encontrei, eu era do mundo, né? Sim. Era do mundo e encontrei Jesus. Amém. Nessa época eu tinha a minha querida e amada mãe, né? Era viva e ela fazia parte, congregava na igreja Batista Nova Sião. E em certo tempo eu aceitei Jesus depois de um momento muito difícil, né? Através do alcoolismo, eu aceitei Jesus e com certo tempo, pastor Arne, eu fui olhar para o homem. Por isso que nós temos o dever universal, meus queridos e amados irmãos, de olhar só para Jesus e temer apenas a Ele. Exato. E também guardar todos os seus mandamentos. Amém, e eu olhei para o homem e me perdi, caí na caminhada, me afastei de Jesus e passei na realidade, pastor Arne e queridos e amados irmãos e irmãs, foram 20 anos afastado de Jesus. 20, não foi longe do Senhor, né? Longe mesmo. Naquela época eu me tornei um alcoólatra,
meu irmão, bebia para dormir e acordava para beber. Eita Jesus Cristo. E o meu último estágio, queridos, foi na bebida, foi tomar álcool de posto com laranja e açúcar, porque eu não tinha dinheiro. Então, eu tinha um colega, na realidade eu não sei se tenho hoje, não sei se ele está vivo, mas ele, se ele estiver vivo, eu tinha aquele irmãozinho, né, que vivia ali, fazia parte de Alcoólicos Anônimos, ele passava sempre por mim. Sim. E a gente conversava, e ele me chamava para ir para Alcoólicos Anônimos, não é verdade? Sim. E quando ele passava, eu pegava ele, assim, parava ele, como a gente tinha intimidade, que nós temos e nos criamos juntinho ali em Jatiuca. Aí eu dizia, rapaz, não tire aí álcool do tanque do seu carro. 1 litro, só pra gente fazer aqui um... Misericórdia. Você Aí tomava tirava álcool de posto, de posto misturado com o quê? com laranja e açúcar. No caso, o senhor era alcoólatra. Alcoólatra. Então eu estou diante de um ex-alcoólatra. Alcoólatra. Então quer dizer que é possível, sim, alguém se libertar do vício do álcool. É verdade. E a prova é o senhor. Eu estou aqui. Glória Estou a Deus. vivo. Aleluia. Hoje, pela graça do nosso Deus, do nosso Jesus, eu estou aqui e tenho esse encargo de pastor. Na realidade, queridos, vocês estão me vendo, eu estou hoje como pastor, mas para você e para todos os nossos irmãos, eu sou um servo. Amém. E estou Glória a pronto Deus. para servir, não é verdade, pastor? Eu creio nisso. Então, como foi essa conversão? Como foi essa transformação do Carlos Jorge, homem preso ao álcool, hoje para um pastor, um homem de Deus? Eu me afastei na realidade de Jesus naquela Sim. época, não é verdade? Me afastei e passei esses anos todos afastado. Mas um certo dia eu encontrei esse amigo que me dava, eu tirava do carro dele álcool do tanque para beber, que não tinha dinheiro, eu tinha perdido emprego, tinha perdido a família. Perdeu tudo. Tudo. O senhor trabalhou de quê Eu trabalhei, nessa época? no começo eu trabalhei como no Correio, né? Sim. Trabalhei no Correio, Sim. trabalhava lá no Correio, e depois disso, através do alcoolismo, eu perdi o emprego do Correio. Outros empregos que eu adquiri eu também perdi por causa do alcoolismo. No finalzinho, eu fiquei como na construção civil, como apontador e almoxarife. Trabalhei na construção da casa do finado Paulo César, fui apontador e almoxarife do começo até o fim. Sim. E, meus queridos, mas perdi também por causa do É isso que eu ia dizer. No caso, o senhor teve grandes oportunidades de emprego, mas infelizmente o vício do álcool destruiu isso. O senhor trabalhou em banco, o senhor trabalhou no Correio. O primeiro emprego foi no Correio. E nós sabemos que hoje quem trabalha no Correio ganha muito bem. Muito bem. Ganha muito É. bem. O senhor foi apontador. Né? Veja, o senhor tinha uma boa vida, mas infelizmente o vício, o álcool, destruiu essa oportunidade. Jogou o senhor assim, usando a palavra, né? Na lama. Na lama. E na Verdade. lama foi que o senhor encontrou Jesus Cristo. Foi. Eita, que Na bênção. Depois de todo esse sofrimento, né, eu encontrei Jesus ali na igreja através da minha mãe, na Igreja Batista Nova Sião. Amém, glória a né? Deus. Mas fui olhar, como eu já falei aqui, eu vou frisar mais uma vez, fui olhar para o homem Sim. e me afastei de Jesus. Como foi que eu olhei para o homem? Deixa eu explicar para vocês, meus amados irmãos. Na Igreja Batista, ele tem aquele grupo que é grande, não é? De homens e mulheres que cantam, que louvam a Deus. E depois eu fazia amizade com o pastor. Ele tinha, como todo mundo tinha, até Jesus tinha os seus, não é? Aham. Ele tinha Pedro e João, né? Sim. Os mais íntimos. Mais né? íntimos, né? Tinha um até que dormia Ao deitado colo, no isso. colo dele, colocava a cabeça no seio de Jesus, Isso, dormia. no ombro e dormia. E eu vi aquilo ali e fui, fiquei mais e me afastei. Sem querer, sem pra quê. Olhou pro homem. Olhei para o homem Olhou pro homem. e me afastei. E passei, foi esse período de 20 anos. Isso. 20 anos. Isso é importante, pastor, porque assim, tem muita gente, irmãos, que acabam se desviando tão bem na obra, mas para de olhar para o Senhor e começa a olhar para o homem. Para o homem. Quando nós começamos a olhar para o homem, nós perdemos a atenção do que é importante e desviamos. Verdade. Isso é verdade.
Eu quero só mandar um abraço, pastor, que está nos assistindo, a nossa irmã Maria Marlene, a irmã Marlene, que Deus abençoe a irmã Marlene em nome de Jesus, e diaconisa Josete, que Deus abençoe diaconisa Josete. Estamos sentindo a falta da senhora, viu? Manda um abraço aí pro nosso irmão Hélio, a nossa irmã Joselane, essa família abençoada da parte do Senhor. Mas continue, pastor Carlos Jorge, como se deu realmente essa transformação da lama para a presença do Senhor? Para a presença de Deus. Eu adentrei, fiquei tão envergonhado por ter bebido esse tempo todinho, que não tive vontade, não tive coragem de voltar para Jesus. E eu, na realidade, eu condenei a Jesus. Eu disse que a culpa era dele. O ser humano faz isso. Não é verdade, pastor? O ser humano faz isso. Eu condenei a Jesus e disse que a culpa era dele, quando a culpa toda a vida foi minha e toda a vida é do homem. Infelizmente, né? Verdade. A gente quer culpar todo mundo, menos a nós mesmos. Jogamos a culpa em todo mundo. Lembra de Adão e Eva? Olha aí. Ah, foi a serpente, não, foi a mulher. O ser humano, ele joga a culpa, terceiriza a culpa, onde o correto é, não, a culpa foi minha, eu errei. É verdade. A responsabilidade é minha. Essa é a questão. Sim, pastor, continue. Sim, é verdade. E daí, então, meus queridos, eu entrei em Alcoólicos Anônimos, trabalhei um bom tempo, fazendo reuniões naquelas casas de saúde que tinha ali em Bebedouro. Hoje não existe mais, sim, né? Sim. Todas aquelas casas de saúde, nós fazíamos reuniões e nós dávamos palestras. Palestra, importante, isso é muito sobre importante. o alcoolismo. Isso é Porque importante. na realidade, meu querido e amado irmão, o alcoolismo, ele é um dos piores. Eu considero, como eu tenho falado sempre com o nosso pastor aqui, o meu pastor Arne, eu tenho falado que o álcool é pior do que a feitiçaria, do que a macumbaria. Eu não estou condenando aqui, meus queridos, eu quero desde já Importante. falar para você, meu irmão, que não estou condenando a feitiçaria, não estou condenando a nada. Agora, eu condeno o vício. Não é isso, pastor? Eu estou a condenar o vício. E eu, por isso. Por quê? Porque o alcoolismo, na realidade, ele mata, ele humilha, ele transforma a pessoa e coloca a pessoa no fundo do poço, na lama, e depois ele mata. Sim. Ele é o pior que existe. O alcoolismo é um dos piores instrumentos que existe para o homem. Porque eu vou dar um exemplo prático e rápido, e não quero que você, meu irmão, que é alcoólatra, fique com raiva de mim. Tá certo? Eu sempre falei isso nas reuniões e eu vou passar para você. Eu vou dar um breve exemplo prático, rápido e rasteiro, como eu gosto sempre de falar. Mas isso é momento de descontração. É só para você descontrair. Querido, querida, eu quero que você preste atenção. Vamos falar do lixo. Por quê, pastor? Eu vou te explicar. Calma. Lixo, você pega um saco de lixo e coloca lá na hora que o lixeiro vai passar. E se você colocar um bêbado, eu quero que esse bêbado seja eu. Não é você que está aí não, viu? Sou eu. Você me coloca lá. O lixeiro vem, pega o lixo e coloca lá no carro e leva. E o bêbado fica. Não é verdade? Eu estou entendendo. E muita gente, pastor, não gostava quando eu falava sobre isso. Eu aprendi isso como um médico, entendeu? E o médico falava sempre para mim, que lá em Alcoólicos Anônimos eu sou conhecido como Jorge Davino. Né? Sim. Aqui na vida evangélica eu sou o pastor Carlos Jorge. Mas eu sou sério. Amém, eu creio. Amém. Quero dar parte também ao nosso presbítero Geil, que está nos assistindo também. Paz do Senhor. Ei, irmão, tá gostando da live, irmão? Tá gostando desse papo aqui abençoado? Divulga, chama a família, manda o link para a família. Toda terça-feira, 7 da noite, estaremos aqui com homens, mulheres de Deus, falando sobre temas bíblicos, estudos, debate, testemunho, né? Que é o testemunho aqui do pastor Carlos Jorge, que é muito importante esse testemunho para mostrar, ei, você que acha que é impossível para a sua vida uma mudança, o exemplo é aqui o pastor Carlos Jorge. Ele é o exemplo de um alcoólatra jogado na lama. Deus transformou num pastor, num homem de Deus, realizador da obra do Senhor. Amém? Pastor Carlos Jorge, o senhor já falou bastante sobre o senhor. Verdade. Hoje o senhor é pastor, né? Estou nos auxiliando lá na igreja evangélica União em Cristo, esse homem de Deus.
nós nos conhecemos em outras igrejas, né? Deus nos aproximou. És um exemplo de vida para ser seguida. Que Deus abençoe mais e mais. Não é colocando coroa, é dando honra a quem merece honra. E nessa noite o Senhor vai nos trazer um tema muito abençoado. Para você que está aí, o tema vai ser, e foi escolha do próprio pastor Carlos Jorge, viu? O tema é, olha, o dever universal do cristão é temer a Deus e guardar seus mandamentos. Esse é o tema que o nosso querido pastor Carlos Jorge vai abordar aqui, vai falar. Vamos conversar, né? Verdade. Qual é o verdadeiro dever do cristão? Temer a Deus e guardar seus mandamentos. Amém, pastor? Vamos à passagem de base, que é em Eclesiastes, não é isso? É verdade. Você vai abrir a sua Bíblia aí, se você puder. Se você não puder, você vai apenas ouvir. Isso. Mas que eu quero que você que é crente bereano, eu quero que você abra a sua Bíblia. Amém. Vai lá. Sem muita delonga, sem muita demora. Eclesiastes, o livro de Eclesiastes. No capítulo 12, eu quero... Se você puder depois ler, o versículo 14, leia. Mas agora nós lermos apenas o versículo 13, que diz assim: a santa e gloriosa palavra do nosso Deus. Amém. Amém? De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus. Vocês ouviram eu falar? Eu não tive temor a Deus. Eu fui de encontro, até condenar o meu Deus eu condenei. Mas olha só o que é que a Bíblia diz. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. Quando fala homem aqui, é homem, mulher, menino, velho, ancião, todo mundo tem que guardar. Todo homem, toda mulher, todo ser humano tem que guardar o mandamento do nosso Deus. Olha só, querido, guardar os mandamentos. A Bíblia nos ensina nesta noite maravilhosa e nos fala sobre um lugar de sacrifício, o único lugar de culto. Ele é escolhido até hoje, não foi escolhido não, ele é escolhido até hoje pelo Senhor. E esses dois versículos 13 e o 14, meus queridos amados irmãos, ele nos fala de obediência. A obediência é um dever de todo o homem. Ei, meu irmão, minha irmã, é seu, é meu, é nosso, é o nosso dever. E é muito bom nós guardarmos tudo isso, é muito bom, queridos e amados irmãos, que exorte, no entanto, exorte a Deus. Amém? Que nós venhamos exortar a Deus. No entanto, queridos e amados irmãos, eu e você, nós estaremos em comunhão com Deus e com a Bíblia. Você crê nisso? Estaremos em comunhão com Deus e com a Bíblia. E a Bíblia fala obediência a Deus. Eu e você, nós temos que obedecer a Ele. Se Ele disser para você, faça, pastor Wagner. Se Ele disser não faça, não tem que desafiar a Deus. Porque desafiar a Deus é brincar com fogo. Quando eu falo brincar com fogo, eu quero dar um breve exemplo. A mãe diz para a criança: ei menino, não brinque com fogo, porque você vai se queimar. E você vai mijar na cama, né? Você vai mijar na cama. E comigo e com você, nós seres humanos, não brinque com fogo, porque você pode se queimar. Não é verdade, pastor? A obediência. Deixa eu falar da obediência. Eu creio. Deus fala para os homens que quando eu e você, quando nós obedecemos, Ele se alegra. Que é isso, pastor? É verdade, querido. Quando nós obedecemos a Ele, Ele fica alegre. Ele está a me obedecer. Entendeu? Então, com certeza, é uma alegria para Deus. E para mim e para você também é uma grande alegria. Quer dizer que Deus se alegra quando o cristão é obediente. É obediente. Amém, né, pastor? É. O importante é, pastor, pegando um gancho para não lhe atrapalhar. Vamos lá. O livro de Eclesiastes ele é escrito pelo rei Salomão. Verdade. Não é isso? É. E Salomão ele finaliza a sua vida dizendo que é o temor ao Senhor. Para você ver como é importante para o rei Salomão. Você pode resumir, assim, na minha humilde opinião, só tentando acrescentar mais alguma questão.
Você pode resumir o livro de Eclesiastes todo nesse versículo que o senhor trouxe. Verdade. Esse versículo é profundo. O cristão, Salomão resume o livro de Eclesiastes em temer ao Senhor e guardar seus mandamentos. Amém? Fica à vontade, pastor. Verdade. Pastor Arne, é de tal forma, como nós falamos de obediência, que nós temos também a alegria de falar das coisas que foram lá no início, não é? E nós temos uma que o pastor Arne sempre fala e brinca muito comigo, sobre como foi feito no início, sobre a obediência de quem? Não foi do pastor Carlos Jorge, né? O pastor Arne disse que eu sou do tempo de Noé. Mas a Bíblia nos mostra aqui... Será? Não. Será? Não. Queria eu. Foi quase. Fiquei bem perto. Pelo cabelo de sapo que fala. Sapo. A Bíblia nos mostra como foi feito no início, sabe por quem? Se diga. Por Noé. E você vai encontrar aí na sua Bíblia, não dá tempo pra gente ler, você vai encontrar aí na sua Bíblia, em Gênesis capítulo 6, você vai ler do versículo 8 ao versículo 22. E também a obediência, meu querido e amado irmão, sabe de quem? Do nosso patriarca, um dos nossos patriarcas. Quer dizer, para mim ele foi um dos maiores também pela sua fé, que se chama Abraão. Está aí na sua Bíblia, em Gênesis, no capítulo 12, eu quero que você anote aí, depois você leia, porque você é um crente bereano. E se eu estou falando aqui, você vai ter que olhar. Não é verdade? Você vai ter que olhar. Olhe, meu irmão, leia. Porque se eu estiver falando errado, você vai ligar agora. Se eu estiver falando errado, você vai ligar agora para cá, para o pastor Arne, ou mandar uma mensagem dizendo, pastor, não está na Bíblia. Aí eu disse, então eu vou ficar, não é verdade? Em apuros. Pois é. Mas está aí na sua Bíblia. Em Gênesis capítulo 12, você vai ler do versículo 1 ao versículo 4, meu irmão. Obedecer. O que é que a Bíblia diz, pastor Arne, para nós, para mim e para você? A Bíblia diz assim, ó, obedecer é melhor do que sacrificar. Não é verdade, pastor Arne? É interessante essa passagem aí, né, pastor? Obedecer é melhor do que sacrificar. O que é sacrificar? Eu entendo sacrificar como entrega, né? O que é sacrificar? É você entregar aquilo que para você é precioso para Deus. E Deus diz, não, eu não quero o que você tem a me oferecer. Eu quero apenas obediência. Olha que coisa linda. Verdade. Deus não quer ouro, Deus não quer prata, Deus não quer sacrifício. Deus quer obediência. E se a gente for olhar, pastor, os grandes homens da Bíblia, no Velho Testamento, no Novo Testamento, eles caíram por causa da desobediência. Adão, você vai ter Sansão, os grandes homens da Bíblia, o rei Acabe, o rei Saul, eles caíram principalmente por causa da desobediência. Conheciam a palavra, conheciam a vontade de Deus, mas desobedeceram. Verdade. À vontade, pastor. Pastor Arne, a Bíblia nos mostra e nos fala muito bem dos cristãos, aqueles que obedecem. E o bem do cristão e os deveres universais são dois. Como nós já falamos, eu vou repetir, é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. É um dos grandes mandamentos que Deus deixou para mim e para você. Obedecer. E nós temos prova disso na Bíblia, não é verdade, pastor? Nós temos prova. Deus disse para Noé, para ele construir uma arca. E o que foi que ele fez? Ele obedeceu e construiu. Disse para Abraão também que ele ia sair da terra dele, deixar toda a sua parentela, deixar toda a sua família, e ele obedeceu. E o que foi uma coisa também muito forte, queridos e amados irmãos, e pastor Arne, quando ele disse para Abraão, pega o teu filho, vai lá e vai sacrificar. E Abraão, o único filho, ele obedeceu. Na hora do sacrifício, veja bem, ele não temeu. Com certeza, o coração de Abraão, ele chorou. Mas como é que o senhor sabe? Eu sei que o nosso coração chora e sangra. E a gente não vê. E depois é que a gente sente. Porque chorou e porque seu coração sangrou. E como é que o coração sangra? Calma. Depois eu te explico sobre isso. Amém? Não é verdade? Que agora eu não sei explicar. Mas eu estou dizendo para você que você chora e o seu coração sangra. Quando você não tem atitude, não pode falar. Qual é a atitude? Você não pode falar, pastor Arne. Sim. Então você chora. E o que é que o meu Deus faz comigo e com você, com nós? Ele envia um anjo, preste atenção.
ele envia um anjo, o anjo vem com uma taça de ouro, recolhe as suas lágrimas, o seu coração já chorou, já sangrou. Amém? Ele recolhe a sua lágrima e depois ele envia a resposta. Agora, isso é se eu e se você, se nós somos Isso. obedientes. Não é verdade, pastor? Mas é uma caneca de café. Continue, pastor. Amei. Tá sendo bem, está benção. A obediência, né? O temor, a obediência. Sim. Na Bíblia nos fala lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo de número 2, sobre isso. O grande mandamento é temer e obedecer. Por isso que nós estamos falando de obediência. Amém? Você está com a sua Bíblia aí? Deuteronômio. Eu quero que você leia comigo. Vamos ler. Deuteronômio, Êxodo, Números e Deuteronômio. Diga aí. Capítulo 6. Sim. Pastor Arne, está com a sua Bíblia aí? Pode dizer. Versículo 2. Leia aí, por favor, pastor Arne. Deuteronômio 6, 2 diz assim: para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho e todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Olha que coisa linda, meu querido e amado irmão. A palavra do nosso Deus, ela é linda, ela é maravilhosa. Outra coisa, ela nunca envelhece, pastor Arne. Sim. Jamais a palavra do nosso Deus, ela vai envelhecer, não. Concordo. Ela não vai envelhecer. O que o pastor Arne leu aí, o que está na Bíblia, e você vai ler com calma, depois você vai entender. Sim. Fala sobre o grande mandamento. Fala de temor. O temor é mencionado aqui, naquilo que nós lemos, e não é o temor escravizado, não é um temor escravizado, pastor Arne. Sim. Mas sim o temor ao Senhor, com respeito, obedecendo em cumprir a sua palavra. É você obedecer a grandiosa palavra do nosso Deus. Não é verdade, pastor O Arne? temor, então, que você está falando é a ideia de respeito. De respeito. É o supra-respeito ao Senhor. É. É colocar Deus em primeiro lugar, acima de tudo, de todos, e inclusive de nós mesmos. Quando o senhor mandou ler essa passagem em Deuteronômio 6:2, veja que é uma ordenança dada pelo Senhor ao seu povo, e ele vai além, né? Essa ordem não estava apenas sobre aquela pessoa, Não. mas sobre ela, sobre seu filho e sobre os filhos de seus Seus filhos. Então, é uma ordenança que é hereditária. É a palavra do Senhor, o temor, os mandamentos, eles servem tanto no passado, quanto hoje no presente e quanto amanhã no futuro. É benção. Verdade, pastor. Por isso, nós temos que obedecermos. Também, além de obedecer a Deus, nós temos que obedecer também aos nossos pais. Eu creio. Eu quero já falar sobre isso. Nós temos que obedecermos. Por quê? Porque está, na realidade, na Bíblia. Sim. Obedecer aos nossos pais. Capítulo 6 aqui, já está marcado. Deixa eu ver aqui, pastor Arne. Deixa eu marcar aqui, que eu gosto de marcar. Para depois, com calma, também ler após tudo isso. Rever, né, pastor? Rever. É importante rever. Aí, os mandamentos exortam toda a obediência. Mas deixa me ver aqui. Para nós não nos prolongarmos. A obediência aos nossos pais. Temor genuíno. Rapaz, eu deixei marcado aqui em um canto. Mas continue, a gente volta depois. Mas vamos lá. A Bíblia fala sobre honrar pai e mãe, né? Pai e mãe. Que tem a ver com isso também, né? Não é verdade? Honrar também tem a ver com respeitar e obedecer. Honrar pai e mãe. Enquanto o pastor está ali procurando, meus queridos, curte a nossa live, bota aí o coraçãozinho, joinha,
comenta, compartilha, coloca o teu nome aí nos comentários que nós iremos aqui divulgar com todo carinho. Repetindo, quero mandar um abraço aos nossos irmãos que estão nos assistindo. Olha, o presbítero Leonardo e sua família, diaconisa Andressa, nossa irmã Marlene, diaconisa Josete, presbítero Geilton, a você que está nos assistindo, da onde você estiver, que a mão do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre o teu lar. E lembrando, toda terça-feira, às 7 horas da noite, nós estaremos aqui com o podcast Coisa de Crente. Podcast Coisa de Crente, trazendo o melhor de Deus para a sua vida. Amém? Pastor Amém, Carlos Jorge, achou? Pois é, encontrei aqui, queridos e amados irmãos, mas é ao vivo, tá certo? É normal, é ao vivo. Queridos, nos fala sobre os filhos cristãos. Amém? O meu, o teu, os nossos filhos, os filhos que são cristãos. Ele tem também o dever de ser obediente ao pai, o pai carnal, aquele que assim o construiu, o fez, e também a Deus. E está onde, pastor? Você está com a sua Bíblia aí? Abra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, eu quero que você leia comigo o versículo de número 1. O homem, o filho tem que ser obediente ao pai. E o que é que diz? A santa e gloriosa palavra do nosso Deus. Diz assim, ó, na versão da Bíblia que eu estou lendo: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Amém? E se você quiser ler o resto, pode ler, meus queridos e amados irmãos. Então, nós como filhos, nós temos que sermos obedientes aos nossos pais, não é verdade? Você que tem filho, você é um professor, porque primeiro o filho tem que aprender em casa, com o pai e com a mãe. E depois você vai para a escola, não é verdade, pastor? Isso é interessante. O pastor, ele é professor secular, né? O pastor Arne é professor secular. Então, primeiro, o meu filho, eu tenho que ensinar para ele. E se eu sou um cristão, principalmente, não é verdade, pastor Arne? Essa é a questão, né, pastor? Falando de obediência, agora falando da questão secular, familiar. A escola, ela existe para ensinar, ensinar a ciência, os conhecimentos da matemática, física, tal. A educação, ela vem desde casa. É o pai e a mãe que devem ensinar seus filhos, educar seus filhos em relação à moral, aos bons costumes. O senhor alcançou na sua época, né, aquela matéria que tinha nas escolas, moral e cívica. Moral e cívica. Isso é algo fundamental. Era ensinar às crianças o dever como cidadão, como bom filho, como bom homem, marido, esposa, filha. E, infelizmente, isso morreu do nosso meio. Morreu. Mas continue, pastor. Pois é, queridos. Olha só. Os filhos, olha o que é que diz aqui, ó. Vós, filhos, ei, você que é filho. Ei, filha. Não é verdade? Filha. O que é que diz aqui? Capítulo 6, versículo 1. Sede obediente aos vossos pais no Senhor Jesus Cristo, porque isto é justo. Então, se você é obediente a Deus, com certeza você é obediente ao seu pai. Eu tenho certeza disso. Como Deus está no céu e que daqui a pouco Jesus Cristo vai voltar. Eu creio. Não é verdade? Maranata, daqui a pouco. Né? Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Olha só. O dever dos filhos serem obedientes ao pai no Senhor Jesus Cristo. Eu e você, nós que somos filhos, o pastor Arne é filho, eu também sou filho. Apesar de não ter mais a minha mãe nem o meu pai. Mas a minha mãe, hoje eu creio que ela dorme nos seios de Abraão. Porque ela era cristã e estava tentando seguir a Jesus. Então, eu creio que dentro em breve eu irei me encontrar com ela. No Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, está debaixo da autoridade dos pais, do seu pai. Ei, querido, você tem que estar debaixo da autoridade do seu pai e da sua mãe, mas também debaixo da autoridade do nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque os pais, com certeza, esse pai que faz tudo isso, ele conhece na realidade a Deus. Você conhece a Deus, não é verdade, pastor Wagner?
Isso, glória a Deus. Muito bem, pastor. Só lembrando, quero mandar a paz do Senhor também, a nossa amada irmã Libânia Santos. Eita! Missionária Missionária Libânia Libânia. está nos assistindo. Que Deus abençoe, missionária. E a você que acabou de entrar na nossa live. É o nosso podcast, está estreando hoje. Toda terça-feira, às 9 horas da noite. Toda terça-feira, às 9 horas da noite. Ou melhor, 9 não, 7 horas da noite, é isso. Toda terça-feira, às 7 horas da noite, nós estaremos ao vivo aqui com o podcast Coisa de Crente. Coisa de Crente. Vai ser debate, entrevista, testemunho. É para aumentar a tua fé. Amém? Vamos falar aqui sobre aquilo que Deus permitir, em nome de Jesus. E a paz do Senhor, missionário, está mandando aqui a paz do Senhor a todos. Deus abençoe, em nome de Jesus. O senhor conhece ela? Conheço. A Libânia? É? Conheço. É benção, é benção. Essa é uma mulher de Deus. Eu creio. É uma Amém. mulher de Deus. Amém. Outra coisa, o pastor Arne, eu agradeço a Deus pela nossa missionária, ela existir. Uma benção. A missionária Libânia, eu não sei se ela lembra disso, eu acho que ela vai lembrar. Ela foi uma pessoa que me ajudou muito. Amém. Muito. Deus coloca na nossa vida numa pessoas certa assim. época ela me ajudou muito. Amém. Estava atravessando uma fase financeira terrível E Deus- e Deus enviou a missionária Amém. Libânia e ela me ajudou e ajudou a minha família. Deus ainda prepara. Eu É, creio, em é nome assim de que ele Jesus. faz. Amém. Continue, pastor. Pois é, pastor Arne, aí eu quero já passar para você, para nós finalizarmos, tá certo? Eu quero falar para você, meu querido e amado irmão, sobre Jesus. Quem foi Jesus? Quem é Jesus hoje para você? Você sabe? Mas eu quero falar, sabe como? Dizer para você que Jesus, ele foi também obediente ao seu pai, não é verdade, pastor Arne? Você tem alguma passagem aí que fale... O Senhor, a própria vida do Senhor Jesus é o exemplo de obediência, né? Porque ele foi enviado e ele escolheu obedecer essa ordenança. Ele se entregou na cruz por nós. O projeto, o plano foi do Pai. E o Filho desempenhou, mas ele escolheu. Porque, entenda, ele tinha toda a autoridade de dizer não, eu não quero a cruz. Jesus podia dizer não, eu não aceito isso, sofrer pelos homens. Mas veja, ele escolheu, ele aceitou e obedeceu a ordem do Pai. Amém? É assim, a ideia da obediência, pastor Carlos Jorge, é doutrina fundamental para a igreja do Senhor. Verdade. Não existe igreja sem obediência. A obediência traz a ideia de ordem. Existe ordem em todo lugar. Existe ordem no céu, na terra e até no inferno. Acredite ou não, no inferno também existe ordem, hierarquia. Então, a ideia de ordem, de obediência é fundamental para a igreja. Quando seguimos uma vida de obediência a Deus, a nossa vida flui, a nossa vida dá certo, vai para frente. E junta a obediência com o guardar o mandamento, que é fundamental, né? O próprio Senhor, o próprio salmista disse, né? Guardei os teus mandamentos para não pecar contra ti. Então, quando nós guardamos a palavra, junto com ela, vivemos uma vida de obediência a Deus, a nossa vida tem tudo para dar certo. Porque estamos, primeiro, debaixo da obediência e, segundo, seguindo a palavra e os ensinamentos do Senhor. Verdade, pastor Arne. Meus queridos, eu comecei aqui a falar de Jesus. Jesus como um ser obediente, que ele foi obediente ao seu pai. E tem mais uma coisa, eu quero que você veja aí, com calma, já pegue a sua Bíblia aí e abra aí na carta de Paulo aos Filipenses. Encontre aí. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo de número 8. Jesus foi obediente, não é como eu sou obediente, como você é obediente. Não. A obediência dele foi muito maior. Escute aí, ela foi muito maior. Ele obedeceu a quem? A Deus. E a obediência dele foi até a morte. E que morte foi essa? Você lembra? Deixe-me acender a sua mente. Você sabe. Morte de cruz. Não é verdade? Naquela época, pastor, você lembra? Como era que era a morte de cruz, pastor? Para o homem. Você lembra? Não era maldição? Maldição. Era considerada uma das piores mortes para o povo judeu. Só morria de cruz
os piores dentre os piores. Então veja que o Senhor Jesus, ele obedeceu, né, pastor? Morreu de cruz, uma morte que era mal vista. Só os piores entre os homens morriam de cruz. Mas mesmo assim, mostrando que ele se fez maldito por nós, né? Verdade. Bem? Eu quero mandar um abraço rapidinho, pastor Carlos Jorge, para não lhe Fique à atrapalhar. vontade. A nossa irmã, Aranha no seu peito. Aqui, tá aqui debaixo. a nossa irmã, é ao vivo. A nossa irmã Zinha Isídio. Eita, Lembra dela? Lembro. Nossa irmãzinha Isídio. Tá em São Paulo ou tá no Rio? É, não sei. Se a irmã puder responder aí, tá nos assistindo da onde, irmãzinha Eita. Isídio? Da rádio, né, meu irmão? É, que Deus É, abençoe ô, glória. poderosamente, irmãzinha Isídio. Isídio. Em nome de Jesus, lá do tempo da rádio. Da que Deus rádio. abençoe. Sim, pastor, pode continuar. Pois é, queridos. Vamos lá. Carta aos Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8, diz assim, na santa e gloriosa palavra do nosso Deus. É achado na forma de homem achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Mas eu quero que você entenda, meu querido. O homem, na realidade, naquela época, o homem que morria na morte de cruz, ele era miserável, ele era, como eu gosto de falar, desinfeliz. Não era infeliz, não. Era desinfeliz, não tinha felicidade. E morria, a morte era terrível, era horrenda. Porque para Deus não é feio. Feio para Deus é apelido. Olha, isso aí sou eu que estou colocando, viu? É momento de descontração. Amém? Feio para Deus é apelido. É horrendo para Deus. Não é verdade, pastor? É horrendo para Deus. Mas a Bíblia diz para mim e para você, nesta noite maravilhosa, que isto indica que Cristo, aos olhos dos homens, ele se reduziu, não é verdade? A uma condição a mais baixa que tinha que ser. Pastor Arne, olha, a mais baixa que tinha que ser. Mas ele fez isso, meus queridos e amados irmãos, ele fez isso voluntariamente. Amém? Ele se tornou obediente até a morte. Só esse tipo de morte pagaria a dívida terrível do pecado. Não é isso, pastor Arne? Amém. Ele morreu por quê? Pelos nossos pecados. Você tem alguma coisa, pastor Arne, para falar sobre isso? A Bíblia fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, né? Ele foi ferido, moído, ele se fez maldito por nós, né? E nós o reputamos. Nós o reputamos. Mas veja, faz parte do projeto de Deus. Era necessário que o preço fosse pago. E era necessário que o cordeiro fosse imolado. Jesus, como cordeiro de Deus, ele aceita essa posição, ele aceita levar o sacrifício do homem, ou pagar pelo pecado do homem naquela cruz. É interessante aquela passagem que ele fala, né? Senhor, se possível, passe de mim este cálice. Mas como é que se Jesus, obediente, ele queria não... naquele momento ele não queria mais aceitar ou obedecer. Tem que ver que ali, pastor Carlos Jorge, é Jesus homem falando. É Jesus, e como homem que ele foi, ele tinha seus anseios, seus medos. Veja, o Senhor Jesus, eu acredito que 100% homem, 100% Deus, amém? Mas naquele momento ali, diante da agonia que ele estaria para enfrentar, verdade. Por isso que ele disse, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas porém, todavia, seja feita a vossa vontade. Ele obedeceu. Ele levou até o fim o projeto de Deus, foi até o fim na cruz por nós. Amém? Verdade, pastor Arne. Aí eu quero que a minha querida e amada igreja, os meus irmãos e as minhas irmãs, nesta noite, ouça essa advertência que se torna um convite, meus queridos e amados irmãos, a exortar a sabedoria que Deus tem para dar para mim e para você. Você crê? Amém. Isso está na Bíblia, pastor? Calma, espera só, ó, um poucochinho. Um poucochinho de nada de tempo, que a Bíblia já vai explicar. Eu não sei nada, mas a Bíblia vai te explicar. E está onde, pastor? O senhor lembra? Eu quero que você abra a sua Bíblia aí comigo, os crentes de Bereia, em Provérbios do sábio Salomão, livro de Provérbios, pegue aí a sua Bíblia, no capítulo 1, você vai ler comigo 2 versículos apenas.
Não nos deixes, olha que título lindo, maravilhoso. Não nos deixes, não te deixes seduzir pelos pecadores. Provérbio o que, pastor? Provérbio 1, capítulo 1, versículo 9 e 10. Amém, amém. Amém? 9 e 10, não é isso? 9 e 10. Amém. Uma advertência, também um convite a exortar, para mim e você, para nós, exortarmos a sabedoria. Diz assim, ó, o versículo de número 9. Porque diadema de graça serão para a tua cabeça. Preste atenção. Diadema de graça serão para a tua cabeça. E colares para o teu pescoço. Filho meu, escute aí, ó. Filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consistas. Amém? Se você quiser ler e mais à frente, vá, mas eu só vou até aqui. Amém? Eu quero que você entenda isso aí. Esta passagem, queridos e amados irmãos e irmãs, diz que o senhorio dos homens deve ser procedido pela fidelidade aos mandamentos de Deus. Olha só. Eu quero que você entenda. Então nós temos que ser fiel a Deus, não é? E também aos seus, em seus mandamentos. A Bíblia diz: se o pai não for orientado pela palavra, amém, querido? Se os pais não forem orientados pela palavra, consequentemente seus filhos serão conduzidos pelos pecados. Amém, queridos? Então nós temos que sermos obedientes à palavra, sermos obedientes aos mandamentos e guardá-os até que Jesus volte. Não é verdade, pastor Arne? Amém, é sim. Mas, Louvado pastor seja Carlos Deus. Jorge, dentro do que o senhor falou sobre a importância da obediência, a importância de temer a Deus também, em Provérbios fala sobre isso, né? A questão, o temor é o princípio da sabedoria, a Bíblia fala. Por que é tão difícil, pastor Carlos Jorge? Por que é tão difícil obedecer? Por que é tão difícil, assim, temer a Deus e obedecer a sua palavra? Se é que é. Eu tô colocando a pergunta, tá? Amém? Por quê, pastor? Veja bem, obediência é uma coisa que você tem que ir e estar sempre atento. Já foi falado, obedecer é melhor do que sacrificar. Aí você, na maioria das vezes, não quer sacrificar, não quer obedecer, porque é mais fácil, queridos e amados irmãos, eu pecar, vou falar de mim, não vou falar de você. Sim, certo. Eu pecar, porque eu pecando eu satisfaço a minha carne. Sim. Não é verdade? E quando você obedece, você satisfaz a Deus e a Jesus Cristo. E não é fácil, porque se torna fácil, querido, nós obedecermos a voz do nosso opositor, porque vai ficar tudo fácil, querido. Sim. Eu posso, na realidade, pastor Arne, eu posso fumar, eu posso beber, eu posso me prostituir, eu posso roubar, eu posso fazer tudo. E pastor? Por quê? Posso fazer porque nós temos o livre-arbítrio. Agora, quando chegar aquela hora que não é fácil, sim, que Jesus chegar e disser assim, passa para trás de mim, passa para trás de mim, sim, que eu não o conheço. Aí vai ficar difícil para mim. A Bíblia fala que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. E a Bíblia também fala que não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Pois é. Como o senhor falou, é o livre-arbítrio. Eu posso fazer o que eu quiser, mas sabendo que cedo ou tarde eu vou pagar a conta por isso. Verdade. Você é livre para fazer o que você quiser, mas saiba que de tudo que fizermos iremos prestar conta com Deus. Amém? É verdade. Então fica fácil, pastor Arne. Fica fácil não obedecer. Não obedecer, porque se torna difícil você obedecer. Mas por que se torna difícil? Porque além de nós estarmos neste mundo que é tenebroso, sim, né? As pessoas tentam colocar que é mais fácil você andar
ficar vagando, Aham. vadio, como diz, né, na história, você vai vadiando, fazendo o que você quer. Ocioso. Fica ocioso aí. E quando você passa a ser obediente, você vai ter, com certeza, vai temer a Deus e vai obedecer e tentar trilhar nesse caminho. Porque existem dois caminhos fáceis, dois caminhos. Sim. O que você não vai entrar pela porta estreita, vai entrar pela porta larga, e aquele que você vai entrar pela porta estreita. Qual é o mais fácil? É você entrar pela estreita ou pela larga? Isso. Para o mundo, é eu entrar pela larga. Isso. Mas eu me sacrifico e quero entrar pela porta estreita, porque com certeza eu irei morar nos céus. Dentro em breve nós iremos morar nos céus, eu tenho certeza disso. E com certeza nós iremos estar lá com o meu irmão mais velho, o filho de Maria. Quem é esse homem, pastor? Você não sabe? Jesus Cristo de Nazaré, o meu irmão mais velho, filho de Maria. Amém, eu creio. Agora, deixa-me falar uma coisa para você. Ela é a mãe de Jesus, não é a nossa mãe, é a mãe de Jesus. Mas hoje eu queria, pastor Arne, estar no lugar de Maria, Amém. porque com certeza eu estaria salvo. Na glória. Na glória, não é verdade, pastor? Amém. Pastor Carlos Jorge, esse é o pastor Carlos Jorge, esse homem de Deus. Ele nos trouxe o primeiro tema do primeiro podcast, Coisa de Crente. O verdadeiro cristão, ele tem que temer e guardar os mandamentos. Esse foi o tema abordado. É claro que a gente falou de tudo um pouco, né? Falamos um pouco sobre a vida do pastor, como ele chegou hoje a ser o que ele é hoje. Não foi fácil, nunca é fácil, na verdade, né, pastor? Não, não é fácil, não. São Não é altos e fácil. baixos, e temos que abrir mão de tudo por Cristo, né? Perder o que temos para ganhar a salvação. Isso é o renunciar pelo reino. É o jovem rico, né? Abrir mão de tudo, pelo Senhor Jesus. Então veja, irmãos, esse é o pastor Carlos Jorge. Esse foi o primeiro podcast. Amém? Guarde aí, marque aí na sua Bíblia toda terça-feira às 9, ou melhor, 9 horas, Jesus. Toda terça-feira às 7 horas da noite, programa podcast, ou melhor, podcast Coisa de Crente, aqui através do nosso Facebook, amém? Logo, logo estaremos no YouTube, logo, logo estaremos também no Instagram, logo, logo. Então, joga aí pra tua família, joga o vídeo, salva o vídeo, curte, recomenda. Toda semana um homem de Deus, uma mulher de Deus trazendo um testemunho, uma palavra. Iremos aqui debater sobre vários temas e você vai ser o nosso convidado em nome de Jesus. Pastor Carlos Jorge, agradeço muito a sua participação. Vai vir outras vezes, é claro, né? Verdade, Óbvio. verdade. O senhor